Meus amores, então vamos lá. Ao tratar do tema perdão, como eu dizia, nós, obviamente, por sermos cristãos, vamos considerar que é um tema que recebemos sempre no aspecto positivo de ser, inclusive, um mandamento de Jesus Cristo para cada um de nós. Então, já não há muito que ser necessário convencer da necessidade do perdão. Mas, ao que parece, a nossa mente, de alguma maneira, ela é levada a tratar de maneira mais concreta, se assim o dizemos, quando nós visualizamos os efeitos do não perdão. E se pudermos considerar a falta de perdão, o impacto que é a falta de perdão, quem sabe nós iremos dar mais valor ao significado do perdão em si. Veja, há muitos estudos e um dos trabalhos feitos por profissionais da área de saúde, entre tantos, eu encontrei um grupo de estudo em Salvador, na Bahia, onde se reúne ali muitos médicos, especialmente os médicos da área cardiológica. Os cardiologistas, eles se debruçam sobre o tema já faz algum tempo nesse instituto em Salvador, para identificar o cuidado com a saúde emocional, a ligação da saúde emocional, da saúde no que diz respeito a pessoas que têm maior habilidade para perdoar, que têm maior habilidade para resolução de conflitos, para, então, resolvendo estes conflitos, admitirem a possibilidade de recomeçar, de deixar para trás, de refazer a sua história. E estas pessoas com mais habilidade de perdoar, segundo este grupo de estudos, cardiologistas, volto a dizer, começaram a verificar que estas pessoas com maior habilidade para o perdão são pessoas com menores chances de infartos. Ou que, se porventura sofrerem algum tipo de doença coronariana, eles terão mais chances de reabilitação. Mas que, em números gerais, são pessoas que têm muito maior saúde cardíaca que as pessoas que são limitadas na capacidade de perdoar. Isso me chama muito a atenção porque há outros estudos que vão relacionar o não perdão com a depressão, estudos que vão relacionar o não perdão com a ansiedade. Então, nós vamos sempre identificando que o não perdão impacta de maneira muito profunda, muito direta a condição humana, não somente no que diz respeito aos relacionamentos que se desfazem, às perdas ocorridas, mas também do ponto de vista da saúde do indivíduo que não perdoa. Então eu começo a avaliar, e eu cito estes estudos, ou apontando para resultados de alguns estudos, de alguns grupos, e fazendo-os pensar até mesmo nas pessoas próximas, pessoas com quem você conviveu ou convive, que são muito relutantes em perdoar quem lhes fez mal. Elas não são pessoas felizes, elas não são pessoas saudáveis, elas não são pessoas que usufruem da vida no que diz respeito aos seus aspectos positivos. Elas não usufruem de bem-estar. Então eu começo a entender que quando Jesus Cristo insistentemente nos levou a considerar o perdão, Jesus Cristo não estava somente considerando o que realmente deva ser considerado com a máxima urgência, a premissa de que se nós fomos perdoados por Deus, então devemos ser gratos a Deus pelo perdão que Ele nos ofereceu e termos então a habilidade de perdoar aos que nem merecem o nosso perdão, porque nós também não merecíamos o perdão de Deus. Então nós saímos desse campo espiritual e desse campo que é da máxima urgência que nós levemos em consideração, porque nisso consiste o sentido da nossa salvação, nisto consiste o sentido de nós reconhecermos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso se expande e vem para as minhas relações humanas, e todas as vezes que eu me recuso a perdoar quem me fez mal, eu devo considerar que se Jesus Cristo tivesse feito comigo o que eu faço com outros, então eu estaria perdida eternamente, porque não haveria Salvador capaz de me forçar a salvar-me, porque de forma muito clara nós sabemos que é pela graça de Jesus Cristo que somos salvos, por aceitá-lo como Senhor e Salvador, porque Ele ofereceu essa graça quando eu não merecia. Não é algo que Deus disse assim, você quer se salvar, então faça por onde salvar-se.
se você quiser se salvar, então se sacrifique pela salvação. Não! Se você quiser ser salvo, seja bonzinho, seja boazinha, seja fofa, seja querida. Não! Se você quiser ser salva, perdoe, faça isto ou aquilo. Não, não é por aí que a gente começa. A gente começa a entender a proposta do Senhor para nós é quando nós recebemos o perdão do Senhor. Nós começamos a entender o que vem a seguir sobre amar o próximo, sobre fazer o bem, sobre perdoar, sobre prosseguir na caminhada cristã. Tudo começa pelo movimento que Jesus Cristo faz. Quando eu nem me dava conta que estava em trevas, Ele me ofereceu a luz. Dá-se aí o caso de eu ter um coração grato, de eu ter um coração que reconhece essa salvação que me fora oferecida gratuitamente. Isso deveria constranger a mim. Isso deveria constranger-me a tal ponto que eu vivesse pela gratidão a Deus pelo que Ele fizera comigo. Quando há essa percepção espiritual, então o processo, a minha jornada com Cristo e com o Espírito de Deus expande-se. E então agora, quando Jesus Cristo me convida, ou quando Ele me diz, até de modo imperativo, né? Quando Ele diz assim, perdoe se quer ser perdoado. É Jesus me lembrando que se eu sou grata pela salvação que recebi, então eu devo ser agora habilmente levada pelo Espírito Santo a perdoar a quem também fez mal a mim, como eu fizera mal a outros, e eu fizera mal, sobretudo, ao Senhor, ao Santo dos Santos. E o Santo dos Santos, em sua grande misericórdia, me ofereceu a oportunidade de eu me arrepender. Ele me deu o Espírito Santo para que eu seja mudada, para que eu seja transformada, para que então eu escreva uma nova história nele, com ele, por meio dele, Cristo Jesus. Jesus conta com esse entendimento quando ele diz, perdoe para serem desperdoados. Se não perdoarem uns aos outros, o Pai que está nos céus também não perdoará a vós. E por que, meus amados irmãos e irmãs? Por quê? Porque não haverá uma maneira mais grandiosa de eu revelar o impacto do perdão do Senhor sobre a minha vida. Não há nada mais grandioso do que eu revelar a compreensão de como eu fui impactada pelo perdão que Deus me ofereceu, oferecendo perdão a outros também. Se o que Jesus Cristo fez por mim, se o perdão dos céus, se o perdão do Deus da glória, quem é este Deus? Quem é Ele? Santo, santo, santo. Ele é este Deus, santo, santo, santo. E em sua santidade, aprove ao Senhor me dar a oportunidade da salvação. Aprove ao Senhor em sua misericórdia. Quem é Deus puro, santo, justo? De tal maneira que a santidade do Senhor é tão grandiosa que se não fossem as suas misericórdias, nós seríamos todos consumidos. Mas eu tenho percebido que nós não ofertamos perdão, nós não liberamos perdão uns para os outros, nós comemos a carne uns dos outros, ofendemos, machucamos, ferimos, ou quando somos feridos, porque é preciso dizer também, não somente somos feridos, nós ferimos também. Em algum momento na vida, nós ferimos também. E quando alguém nos feriu, nós pensamos e sentimos que nós não merecíamos, que deveria ter sido diferente, que nós não deveríamos ter passado por tamanha dor, e é verdade. Mas nós também éramos culpados diante da santidade do Senhor. Mas nós também éramos culpados. Nós também estávamos em trevas. E o Senhor manifestou a sua misericórdia. E agora a única coisa que Ele nos pede, nós dizemos, não, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo ser misericordioso. Eu não consigo ser misericordiosa. Eu não consigo ter compaixão. Eu não consigo, meu Deus, liberar perdão. Eu não consigo. Mas vamos ampliar a ideia do perdão. E além da compreensão de onde ele nasce, que é da minha gratidão pelo perdão que o Senhor me oferecera, eu preciso entender que o impacto do não perdão é grave. É destrutivo. E como eu bem disseram, os estudos demonstram, e há uma fartura de estudos que alinham
a saúde mental, a saúde do corpo e da mente, com a falta da habilidade de perdoar. Pessoas que se tornam rígidas, inflexíveis, duras, resistentes a perdoar. Sabe o que lhes acontece? De uma forma muito rápida. Só uma menção a respeito de um fenômeno que ocorre todas as vezes que uma pessoa se recorda do mal que lhe fizera alguém. Todas as vezes que eu me lembrar do mal que alguém me fez, todas as vezes que eu me lembrar de alguém que me fez mal, todas as vezes que a memória do sofrimento que me causaram ver a minha memória atual, todas as vezes, o meu cérebro não consegue fazer diferença se aquilo ocorreu há 10 anos, se aquilo ocorreu há 20 anos, se aquilo ocorreu ontem ou se aquilo aconteceu hoje, porque todas as vezes que a memória volta e nesse processo de alimentar algum sentimento, alguma emoção que fora desperta por um sofrimento causado por alguém. Neste momento eu estou pensando numa traição, neste momento eu estou pensando num abuso, neste momento eu estou pensando num estupro, neste momento eu estou pensando em alguém que te disse palavras muito cruéis, neste momento eu estou pensando em alguma coisa que marcou você profundamente e que causou uma marca profunda. Pois bem, é verdade, aconteceu, o mal aconteceu. Mas se nós não considerarmos a via do perdão, se nós não considerarmos que quem nos fez mal é um miserável, é um homem, uma mulher que tem também as suas desgraças, as suas mazelas para dar contas, eu estarei dando ousadia para que elas continuem trazendo sobre a minha vida a malignidade. E sabe, todas as vezes que eu me recordo daquilo, e você sabe que há pessoas que lembram disso todos os dias, elas remoem aquela memória todos os dias, e elas reacendem aquela memória todos os dias. Sabe o que acontece? Além de tudo, o cérebro dispara um sinal. E fisiologicamente há reações. Como, por exemplo, é liberado muito cortisol. Cai muito cortisol na corrente sanguínea. E você sabe que os efeitos estressantes do excesso de cortisol provocam muitos malefícios. O estresse que é desenrolado neste processo é tamanho que este corpo adoece. Este corpo pode entrar em colapso, porque há um processo que a psicologia reconhece e que é tão conhecido já de muitas pessoas, por já terem pelo menos ouvido falar nas doenças psicossomáticas. O corpo sofre com aquilo que a minha mente registrou e trabalha continuamente. E o meu cérebro não sabe fazer diferenciação entre o que me aconteceu há muito tempo e o que me está acontecendo agora. O que importa para o meu cérebro é o que está acontecendo aqui dentro, agora. E neste momento, eu estou trabalhando de tal maneira aquela dor, que é como se fosse agora, eu revivendo tudo outra vez, sofrendo tudo outra vez. Então, o meu cérebro trabalha com esta memória, atualizando o tempo inteiro, e o sofrimento não cessa. Então, meus amados, não são somente os prejuízos espirituais, mas há de se considerar os prejuízos do ponto de vista da saúde física e mental, absolutamente relacionadas. Mas, amados, muitas pessoas vão dizer que não perdoam porque não conseguem. Muitas pessoas vão dizer que não perdoam porque simplesmente não conseguem. Eu quero te dizer que só o fato de você dizer, verbalizar, que não consegue, o seu cérebro já registra a resistência e já se fecha para a possibilidade de perdoar. E sobretudo eu sei que você pode, eu sei que qualquer um de nós pode perdoar, eu sei porque quando Jesus Cristo disse que nós devemos perdoar, ele não disse que uns e outros perdoariam, ele disse que todo cristão, todo seguidor dele, todo seguidor de Cristo, Mestre, todo seguidor de Cristo, Salvador, a todos ele disse para perdoar. Se o Senhor Jesus Cristo disse para perdoarmos uns aos outros, porque assim ele nos perdoaria a nós também, é porque ele nos daria o caminho para este perdão. E a primeira coisa que você precisa fazer é decidir. Você precisa decidir perdoar. E essa decisão precisa partir exatamente do lugar do seu encontro com Jesus Cristo. É fato que não conseguiremos perdoar, especialmente se nós não tivermos um encontro real com Jesus Cristo, ao ponto de sermos impactados pelo perdão que Jesus Cristo nos ofereceu.